Bom dia, gente. É bom demais estar falando com vocês aqui nesse bate-papo do varejo. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 4 erros fatais que a gente vê acontecendo demais nas recepções de mercadoria. Talvez a gente tenha alguns critérios com a recepção de mercadoria de não estar observando da forma adequada. Eu quero dizer, olha ali, está 70%, muitas vezes, por uma média, 70% do seu faturamento. Então você precisa tomar um cuidado ali sim. E outras coisas, dentro da rotina do varejo, ou seja, a gente precisa começar a preservar o nosso estoque, porque estoque é dinheiro. E quando a gente se fala em dinheiro, a gente cada vez mais fica preocupado, porque o nosso varejo, com essas margens cada vez mais curtas, eles precisam estar nos detalhes, precisam estar acompanhando os detalhes. E eu quero falar sobre esses 3 pontos para você que são importantes. Na verdade, 3 não, 4, né? 4 pontos fatais que você não pode deixar de observar dentro da sua loja, tá? A primeira que eu quero falar é sobre a questão do pedido versus nota fiscal. Gente, toda recepção de mercadoria precisa ter uma orientação para receber as mercadorias somente com o pedido lançado pelo sistema. Então, você precisa ter isso. A gente encontra algumas lojas, às vezes, trabalhando no feeling, ou seja, eles estão sabendo que a nota bate com relação àquele pedido que ele fez, que está na memória dele, e ele recebe aquela mercadoria. Ele não tem nenhum critério com relação ao recebimento dessa mercadoria. A gente hoje precisa perceber os resultados com relação às notas fiscais que estão entrando, os critérios que elas estão entrando e principalmente a nota cega. É um processo simples que às vezes o seu ERP pode ter isso aí, o seu sistema de retaguarda pode ter e a gente pode trabalhar em cima disso aí. Outra coisa que é fatal, que a gente precisa preocupar, é não ter o critério de escolha do profissional que vai trabalhar na recepção de mercadoria. A gente vê isso demais. Às vezes, você chega na loja, quem foi escolhido para estar na recepção de mercadoria? Geralmente é aquele profissional que você gosta, que você tem assim, ele como responsabilidade. Esse processo é muito importante, que tenha um profissional ali que conheça de produtos. Então a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Esse profissional tem que conhecer de produtos, como é que ele vai receber os perecíveis? Qual o critério que ele tem para receber os produtos como carne? Quais os critérios que ele tem para receber os produtos como de hortifruti, FLV? Né? Ele precisa saber selecionar bem esses produtos. E até mesmo na perfumaria. Baseado nisso, gente, a gente cada vez mais vê também o terceiro ponto, que eu acho que é fatal, que acontece muitas vezes dentro do varejo, na recepção de mercadoria, é o quê? O horário de recepção, não ter horário de recepção de mercadoria, certo? Não ter o critério, nós recebemos de tal ou tal horário, porque isso seleciona melhor aos profissionais que vão te entregar e o fornecedor ele começa a ter uma compreensão de horário que vai te entregar o produto, porque às vezes a gente vê loja recebendo produtos em qualquer horário. Poxa, então você vai ter esse profissional da recepção de mercadoria o tempo todo ali fora de horário? Então, fato isso que eu preciso que você entenda que esse é um erro fatal que você não pode ter na loja. Outro ponto que eu queria abordar com você como erro fatal é o quê? Que já está correlacionado com isso, ou seja, o chapa entrar no seu estoque. O chapa, aquele que descarrega a mercadoria, ele não tem os critérios, ele não entra dentro dos procedimentos, ele não tem, às vezes, os equipamentos de segurança necessários para estar dentro da sua loja. Quando ele entrou, ele pode sair com alguma coisa. Se lembre, essa recepção de mercadoria ela é muito importante, ela tem 70% em média do seu faturamento, ela está passando por ali. E é muito, você precisa ser muito criterioso, você precisa ser muito cuidadoso quando você fala na sua recepção de mercadoria. Por isso, gente, que eu quero abordar esse assunto aí com vocês, esses 4 erros fatais que você não pode deixar acontecer na sua recepção de mercadoria. Pedido versus notas fiscais, você precisa ter o pedido no sistema sim, você precisa também começar a observar o critério de escolha do profissional que vai trabalhar na sua recepção de mercadoria, tem que entender de produto. Outro ponto que você precisa observar é o quê? O horário de recepção. Você precisa ter um horário, esse horário tem que ser obedecido, o cara não pode chegar a qualquer horário, até porque o chapa começa a controlar isso, e esse é um detalhe legal. Quando ele começa a controlar isso, ele mesmo começa a decidir qual que vai
qual loja vai entregar primeiro. E sabe qual o critério que ele usa? A loja que vai entregar primeiro é aquela loja que é mais criteriosa, aquela loja que é mais detalhista, porque ali vai dar problema. E qual que vai deixar por último? Aquela loja que ele conhece o dono, ele conhece o profissional do RM, eles são muito amigos e automaticamente ele pode ter um acesso muito mais fácil nessa loja. E por último, né, que eu quero dizer para você, o chá para entrar no seu estoque, pelo amor de Deus, de jeito nenhum, porque ele não é um profissional, às vezes, muitas vezes, não é adequado para estar dentro do seu depósito, protegendo o seu negócio. Bom, esse é o nosso bate-papo, sorte para nós, quero que você escreva aí embaixo o que você acha que nós devemos debater, o que nós precisamos falar para você. Acesse o nosso site, varejo.com. Sorte para nós, sucesso, varejo precisa de pessoas como você.